Dá uma olhadinha nessa imagem aí. Esse moço, esse menino aí é meu sobrinho. E ele tem uns 13 anos, mais ou menos. E essa foto eu tirei hoje. Tirei hoje algo muito interessante. Eu vi ali, eu gostei de ver na hora que eu tava vendo ele contar a moeda, ajudei ele a contar as moedinhas e tal. E ele saiu muito contente hoje com a máquina de bolinha dele. Não faz 2 anos atrás, eu dei uma máquina de bolinha para ele e ajudei ele a colocar em um ponto e meio que um incentivo para ele ganhar uns trocados. Eu sei que criança não pode trabalhar, eu tenho um bebê aqui em casa e quero entender e entendo que nós não podemos colocar criança para trabalhar. Mas eu recordo que quando eu era menino, e não é uma particularidade só minha, muitas pessoas vão entender o que eu estou falando aqui. A gente quer também ter o dinheirinho nosso. E às vezes essa idade dele, com 12, 13, eu não sei se ele está com 13 ou 14 anos ali, ele quer ter o dinheirinho dele. E hoje foi o dia que, eu tenho certeza que foi o dia que ele mais viu dinheiro da máquina de bolinha dele. Olha que coisa interessante. Da onde que eu tirei a ideia de dar essa máquina de bolinha pro meu sobrinho? Não foi minha essa ideia. Essa ideia, eu quero recordar o nome, foi um rapaz do interior do estado de São Paulo, que numa ocasião eu tenho um curso que eu vendo na internet que chama Renda Machine, onde eu ensino as pessoas a serem operador de vending machine. Como a pessoa iniciar do jeito certo de vending machine. É isso que eu coloco lá no curso, tá? Eu vejo que depois, hoje, gravando esse vídeo aqui, eu tô com mais de 14 anos trabalhando com máquina de bolinha e deu para acertar e errar bastante coisa. Deu para mim trilhar bastante esse caminho das Book Vending Machine. E eu recordo que foi mais ou menos lá no ano de 2018, 2019, 2018, eu já no início do curso Renda Machine, onde eu ensinava as pessoas, o primeiro cliente que comprou esse curso, ele vai entrar em contato com o WhatsApp para mim e eu perdi essa mensagem. Por causa de um backup desse aparelho, telefone, eu acabei perdendo essa mensagem, mas era uma mensagem muito preciosa. Onde ele agradecia lá pelo curso e tal, mas o que eu achei mais interessante, que ele me deu uma lição para mim, que ele conta que através daquele curso ele comprou as maquininhas. E ele estudou para entrar no ramo, e uma das formas de estudar foi através desse curso, e ele entra, e o que ele faz me chamou a atenção. Sabe o que ele fez? Ele colocou as crianças dele para assistir, acredito que devia ter os seus 10, 12 anos também, para assistir esse curso, e ele comprou as maquininhas e colocou as maquininhas para os filhos deles aprenderem a fazer dinheiro, aprenderem lá, tão novinho assim, a ser comerciante, como eu digo que às vezes eu me defino como um comerciante. E ele comprou lá para as crianças deles e eu peguei a ideia, falei assim, rapaz, olha que legal, então as crianças deles, ele passando isso para esses ensinamentos, investiu nos filhos deles, capacitou eles na ocasião e fez eles comprar a máquina de bolinha. Ele comprou e fez eles colocar essa máquina de bolinha. E eu recordo que ele dava até um exemplo numa conversa assim que ele mandou para mim, que ele falava a respeito que quando eu era menino, não sei se era o que que ele vendia, era ovo. Acho que era isso que ele fazia para ganhar dinheiro. Eu até recordo que a minha esposa também, a gente mora numa cidade bem pequenininha aqui, e a minha esposa também tinha uma história um tanto parecida, que a minha esposa, o pai dela era da roça, né? E eles tinham galinha lá no sítio e tal, e tinha ovo, caipira, e ela trazia na cidade para vender numa quitandinha aqui, numa quitanda daqui da cidade, numa área central. E conta que o dono da quitanda comprava esse ovo da minha esposa e muitas vezes ele nem precisava. Minha esposa que fala isso, que fala assim, Alexandre, depois eu ficava sabendo que ele nem precisava dos ovos que ele tinha lá, mas ele comprava de dó de mim, comprava que queria, talvez achava o esforço, né, ali interessante
E ela, nós estamos falando de uma menina, que era minha esposa naquela ocasião, ela era uma menina. Estamos falando do filho desse cliente meu que comprou foi o primeiro cliente meu que comprou o curso na época foi ele. Dos filhos dele e falando do Anthony. Quando a gente é novinho, a gente quer ter uma rendinha nossa. Eu não digo que aquilo, o Anthony, meu sobrinho, ele tem uma máquina só, tá? Agora ele tem uma operação de máquina, daí já é diferente a conversa. Ele tem aquele compromisso que nós aí, que é operador de campo de batalha, aí é um tanto diferente você exigir de uma pessoa tão nova como o Anthony, meu sobrinho, a minha esposa quando era criança, naquela idade dela, os filhos desse meu cliente do curso lá também, exigir esse compromisso, exigir ah, essa, essa entrega aí de uma operação mesmo, é diferente de você ter uma máquina. Fica, fica a dica aí para quem tem filho, para quem tem sobrinho, e eu dei de presente, pô. Fica a dica de, às vezes, a gente saber ensinar, pegar esse peixe, que é uma frase muito conhecida aqui no Brasil, falar, ensinar a pescar, né? Tá, em vez de dar o peixe. Eu dei a primeira vez, numa ocasião era o aniversário do Anthony, e eu dei a máquina de presente para ele. Dei a máquina prontinha, a máquina com pedestal, com a máquina, com produto dentro. Daí depois eu expliquei para ele: a próxima tu vai ter que me pagar. E ele fez isso hoje. Contou aqui os produtos e me pagou. E lá nessa foto do início ali, deu para ver que eu senti hoje, no olhar dele, senti no jeitinho dele assim que valeu a pena o esforço dele. Talvez, e eu quero acreditar assim, hoje em dia assim, ele vai dar um comerciante muito legal, assim, sabia? Ele o pai dele vende, compra carro, essas coisas. Eu já tô sabendo que ele tem um carro também, de sócio com o pai dele, de incentivo estão dando para ele lá trabalhar. E você vê mesmo que ele fica nas fotinhas ali, mas ele não largou de estudar, ele não largou dos compromissos de criança dele, tá? Ele tem isso daí. Ele tem, e nem tem como exigir dele uma postura tão firme ou uma postura diferente do que ele vem tomando. Eu acredito que é saudável fazer isso daí. Às vezes pode ser um vídeo desse que vai dar até polêmica aqui falando, né? Mas eu, a princípio, eu não vejo nenhum problema ele levando do jeito que ele vem levando e fazendo isso daí. E o que eu gostei também, ali na hora, ele foi sozinho lá no ponto. Daí início eu tava com meu filho, eu tenho um bebê de colo ainda, um garotinho. E logo mais eu chego de carro lá no ponto, ele tava lá contando as moedas e contando de um jeito que eu não conto, que a gente depois de tempo aí no campo de batalha a gente conta diferente. Eu conto com uma máquina de pesar e quando não era máquina de pesar, a gente tinha um jeitinho de fazer diferente, né? Eu recordo, eu peguei vi ele contando, vi um montaréu de moeda, deu uma cantada boa de moeda aí, né? Você que viu aí. Daí eu fui lá e fiz, contei rapidinho. Nisso chega o dono do ponto. O dono do ponto é Cláudio, o nome dele. Daí eu falei assim, ô Cláudio, obrigado, cara. Obrigado. E ó, Cláudio, obrigado por você ter deixado ele ter colocado a maquininha aqui. Você pode ter certeza, um dia que ele for adulto ou bem pra frente, ele vai lembrar de você, cara. E eu quero que ele lembre de você com gratidão no coração, que você foi o primeiro pontinho, o primeiro negócio na vida dele que ele ganhou e fez dinheiro. Ele não ganhou, ele fez dinheiro, porque ele teve que trabalhar. Aquele dinheiro não foi ganhado, foi feito porque teve um, teve um trabalho dele, teve um suorzinho dele ali, né? E eu falei assim, obrigado, Cláudio, por você ter confiado. Na época eu pedi pro Cláudio, né? Obrigado por você ter confiado, ter deixado ele colocar esse. O Cláudio ficou contente também, falou assim, deu bastante moeda hoje aí, hein? É isso aí. Esse era o que eu tinha para passar hoje para vocês. Se a informação foi útil para você, se tem gostado desse conteúdo do nosso canal, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu like, um comentário, uma dúvida aí, e a gente vai estar respondendo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.